Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Esse assunto, de fato, ele é urgente. Há necessidade muito grande de entendermos sobre confessionalidade e como que isso se aplica à prática da vida local, à pregação, a todas as relações intereclesiásticas. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil não é uma briga com algumas práticas, né, que são assim chamadas neopuritanas. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma briga entre aqueles que são confessionais, integrais e que estão tentando praticar a nossa herança confessional com aqueles que, ou uma certa crítica ou perseguição em algum sentido, aqueles irmãos que não querem esta integralidade, essa prática integral da nossa confessionalidade. Então, é isso que nós temos em suma acontecendo no Brasil hoje. Antes que você faça assim, mas e aquela outra assunto assim, assado. Essas coisas são periféricas. Eu lembro quando Erasmo de Roterdã escreveu Diatribe Civi Colatio Libero Arbitrio, né? Que agora foi publicado em português pela editora Realizações, e Lutero, ao escrever o livro De Servo Arbitrio, ou do livre-arbítrio, da vontade escrava, ele disse: agora, Lutero, você realmente foi no ponto central, né? Porque antes me incomodavam sobre velas, sobre missas, sobre coisas periféricas e não importantes. Você foi no ponto central. Todo o problema da reforma se baseia no fato do homem poder ter capacidade ou não de aceitar ou não a Deus, ou de cooperar com a sua salvação. Então, às vezes, pontos secundários são atacados, e aquilo que é central, aquilo que é o cerne, é o que realmente é o ponto que precisa ser esclarecido. E nessa manhã eu estarei expondo por que nós não somos tão confessionais quanto deveríamos ser. Porque nós não somos tão confessionais quanto deveríamos ser. Essa primeira palestra, ela abordará esse assunto. A segunda palestra, ela falará sobre a importância de sermos confessionais dentro da nossa herança. Então, como fazer isso? E aí eu vou trazer alguns aspectos mais práticos, inclusive. Mas essa primeira, ela tem um caráter um pouco histórico, né? Eu convido os irmãos que abram primeiramente em Colossenses capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. Colossenses capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. E como já observou o presbítero Manuel Canuto, não será uma pregação, será uma palestra. Tá? Eu tive um certo momento de crise, de confessar, se eu fazia uma pregação, se eu fazer uma palestra, mas se eu fizer pregação, eu vou ter que usar muita ilustração histórica para poder explicar o conceito bíblico. E falei assim, e aí a questão do método? Eu falei, deixa eu assumir logo que vai ser uma palestra, e óbvio que nós estaremos trabalhando com princípios bíblicos que envolvem a confessionalidade. E falei assim, vou logo fazer uma palestra, porque eu resolvo o meu problema pessoal da crise, né? E os irmãos não ficam na expectativa de, como disse o pastor Wilbur no final, assim, mas peraí, o que ele fez? É um sermão ou uma palestra? Né? É uma palestra, irmãos. Mas comecemos lendo a palavra do Senhor, que nos adverte assim, em Colossenses 3, verso 9, verso 11. Não mintais uns aos outros, pois já que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, barba ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Amém.
Uma igreja que é presbiteriana ou reformada, ou presbiteriana reformada, ou batista reformada, ou que quer realmente ser reformada, não basta apenas ela adotar os 5 pontos do calvinismo, irmãos. O que tem havido no Brasil é uma compreensão, uma aceitação da doutrina da predestinação e algumas outras doutrinas que são caracteristicamente adotadas com vigor pelo movimento da reforma. E alguns desses irmãos já, ao aceitar, por exemplo, a doutrina da predestinação, já dizem assim, eu sou reformado. Nós não podemos cair nesse erro, porque o fato de crer na doutrina da predestinação torna essa pessoa um predestinacionista. E aí nós precisamos lembrar que, por exemplo, os católicos jansenistas, eles criam em predestinação como nós. Inclusive expiação limitada. É só você olhar os 5 pontos do jansenismo, né? Que foi uma heresia condenada pela Igreja Católica, né, como calvinismo. Mas observe bem que nós precisamos lembrar que o que nos torna reformado e o critério objetivo, para que não caiamos na subjetividade de quem lidera, diz, não, o que é reformado? Para mim ser reformado é isso, 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 isso. Para você, bom, para ser reformado tem mais 5 pontos, para ser reformado tem que ter mais 10 pontos. Nós devemos lembrar que o critério objetivo da teologia reformada é a sua confessionalidade. A confessionalidade, ela está acima de homens e está acima, inclusive, de denominações. Fato é que igrejas de diferentes grupos, diferentes países, submetem-se aos mesmos documentos. Então, ela transcende a geografia, ela transcende a identidade institucional, ela transcende a tempos e épocas, porque ela é um critério objetivo, para que nós não sejamos levados por nossos gostos pessoais, ou nossas tendências pessoais, ou até mesmo pelo espírito da época. E aí eu quero pontuar 3 aspectos aqui. Primeiro, uma igreja reformada, ela é coerentemente confessional na sua identidade, ela é confessante em seu testemunho, ensino e proclamação, e ela é praticante da sua confessionalidade em sua estrutura organizacional e ações ou decisões. Ela precisa desses 3 pontos. Ela é confessional, ela é confessante e ela é praticante da sua confessionalidade. Sem esses 3 critérios aqui, agindo coerentemente, simultaneamente, em toda ela e por todos os seus líderes oficiais, não tem como ela ser uma igreja confessional. Se ela adotar apenas um desses critérios, ela causará em si mesma conflito, porque ela criará pontos de contradição em si mesma. No discorrer agora da palestra, eu vou tentar esclarecer isso. A maioria de nós aqui é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu vou pedir uma licencinha para os irmãos congregacionais, os batistas, né? Mas o que eu vou falar aqui também serve para vocês, né? Eu sei que a luta dos irmãos dentro das suas denominações, e vocês talvez tenham um problema maior, porque embora alguma igreja local, no caso do Sistema Batista, que a igreja autônoma, ou os próprios nossos irmãos congregacionais, embora a igreja local possa falar assim, nós votamos e aprovamos em assembleia que adotamos a Confissão de Fé Londrina de 1689, mas a denominação não, por exemplo, né? E aí vocês têm um problema. Nós temos metade do problema só. Então, não sei se consola vocês, mas nós temos só metade do problema. Porque a pergunta é, a IPB, ela é uma denominação confessional? A resposta hoje, até daqueles que não querem que seja, é sim, ela é confessional. E nós temos, inclusive, amparo constitucional para isso. No artigo 1º da nossa CI, ela diz assim, a IPB é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento e como sistema expositivo da doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Lá no artigo 119, diz assim, parágrafo único, poderá o presbitério dispensar o candidato do exame das matérias do curso teológico, não dispensará nunca do relativo à experiência religiosa, as opiniões teológicas e o conhecimento dos símbolos de fé, que são os padrões de Westminster,
exigindo a aceitação integral dos últimos. Então, observe bem, oficialmente a igreja ela é confessional. E, detalhe, inclusive prescrevendo a modalidade confessional. Não é uma confessionalidade ampla, em que apenas o sistema teológico é adotado, mas é uma subscrição integral, ipsa verba, ou seja, em que cada sentença, cada declaração, cada doutrina desses 3 documentos devem ser aceitos e praticados. Esse é o ponto. Mas isso ainda não estava muito claro até 2014, o fato é que subiu consulta ao Supremo Concílio, né? Lá em Natal. E a coisa foi só resolvida lá em Aracruz, né? A resposta na extraordinária. E no documento de número 40, ele diz o seguinte, a consulta foi: consulta para que se envie esforços para melhor definição sobre confessionalidade em nossa igreja, considerando que, aí são feitos vários considerandos, aí eu não vou entediar os irmãos lendo, mas a resposta é: o Supremo Concílio resolve, primeiro, quanto à pergunta, há diferença nos termos lealdade e fidelidade, como alguns argumentam? Responder que não há diferença. Segundo, quanto à pergunta, o juramento de lealdade aos símbolos de fé adotados pela IPB, feito pelos oficiais, se refere a cada capítulo e seção, ao sistema geral como um todo, tal como apresentado por eles? Responder que a reafirmação no momento da ordenação implica aceitação integral em todos os seus termos nos símbolos de fé, conforme CIPB artigo 119, parágrafo único, que é aquele que eu já li. Terceiro, quanto à pergunta, qual o exato significado da expressão fiel exposição do sistema de doutrina, contido no juramento prestado por todos os oficiais presbiterianos no momento da sua ordenação? Responder que significado da expressão fiel exposição do sistema de doutrina significa uma correta interpretação das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, como uma apresentação sistematizada. Bom, documentalmente, nós somos subscritores integrais dos padrões de fé de Westminster. Então, nós estamos lá na primeira categoria. Então, nós somos confessionais. A segunda pergunta é: nós somos confessantes na proclamação, na pregação, no ensino, no discipulado, na evangelização, nas nossas missões? Nós somos confessantes desta confessionalidade? Aí a minha resposta é: nisso estamos divididos. Nisso nós estamos divididos. Então o problema não é a documentação, o problema não é a nossa identidade documental, o nosso problema é a prática confessional. É aqui que nós temos um gap, é aqui que nós temos um abismo que nos divide e que causa toda a situação que nós estamos vivendo hoje e que não é uma experiência exclusiva da IPB. Isso já aconteceu em outras denominações, presbiterianas ou batistas ou congregacionais, mas nós estamos vivenciando esse momento agora. E aí eu quero lembrar os irmãos que a introdução do ensino confessional coerente somente ocorre a partir na década de 90 no Brasil. A discussão sobre confessionalidade, ensino, prática confessional, e eu não sei, aí depois a gente pode perguntar, se havia a intenção dos simpósios puritanos, desde o início, de trabalhar a confessionalidade. Se não havia intenção, chegaram nela, né? Se não havia intenção, deram o tiro para espantar a onça e acertaram na cabeça. Não pode matar onça, né? Desculpa aí, tem do Ibama aí. Né? Deu um tiro para espantar o ladrão e acertou ele sem querer. Né? Também não pode, né? Da cadeia. Isso, o negócio fica difícil. Paz, deu um tiro no pé e cometeu suicídio. Pronto. Né? Do jeito que a legislação está, né? Mas, irmãos, voltamos aqui. Mas o que ocorreu? O que ocorreu? Por que a igreja presbiteriana não nasceu uma igreja confessional? Por que a igreja presbiteriana não se desenvolveu como uma igreja confessional? Esse é o ponto. Onde a coisa aconteceu? Bom, aí nós precisamos lembrar
que nós somos filhos, fomos criados, fomos guiados, fomos supervisionados até 1950, inclusive legal e institucionalmente pela PCUSA, ou os irmãos chamam de PECUSA. E nós só desmamamos deles na década de 70. E nós só rompemos vínculo com eles em 2010. Forte, né? Então, nós precisamos lembrar, irmãos, que nós não surgimos no vácuo. Mas nós precisamos lembrar também que a PCUSA não foi uma denominação que já nasceu como ela está hoje. Ela se tornou no que ela está hoje. E nós viemos acompanhando o que ela veio se tornando, porque nesse tempo viemos recebendo a influência da presença dos missionários, de literatura, do ensino ou do não ensino, que lá também não ocorria. Então nós estamos nos tornando aqui uma pequena PCUSA, uma pequena PECUSA aqui no Brasil. E se você quiser entender melhor o processo de corrupção, desvio e apostasia da nossa igreja-mãe, eu recomendo que você leia um livro do Dr. Morton Smith, chamado Who is the Gold Becomes Dim, né? Como o ouro se tornou opaco, como o ouro deixou de reluzir. Esse é o título do livro. E ele faz então um histórico de como que isso aconteceu lá, desde o ato preliminar de 1729, em que o presbiterianismo nos Estados Unidos, neste ano de 1729, decidiu definir a sua confessionalidade. E a coisa começou a briga lá. E aí surgiu a Old School, a New School, New Heaven, Old Heaven, e aí esse é outro momento para outra história, outra conversa. E a coisa veio desenvolvendo. Mas o ponto de definição da nossa igreja-mãe, dentre aquilo que ela era, em termos de ser o bastião da ortodoxia reformada norte-americana entre os presbiterianos, e daquilo que ela se tornou até chegar ao que ela é hoje, se dá a partir de um documento chamado Auburn Affirmation, ou Declaração de Auburn. Esse documento ele tem importância não é somente para a identidade confessional presbiteriana, mas até mesmo para a própria identidade entre ser liberal ou ser conservador, dentre as igrejas, independentemente, batistas, metodistas, anglicanas, congregacionais, presbiterianas, norte-americanas, e isso também respingou no Brasil. Porque, embora esse documento surge em meio aos presbiterianos, em fevereiro de 1924, cerca de 70 presbíteros e pastores produziram um documento e subscreveram ele, 70, de uma denominação que tinha quase 4 milhões de membros. 70 homens resolveram escrever um documento dizendo o seguinte, em suma, ele diz assim: não deve ser mais motivo de cassação ou impedimento de ordenação de oficiais aqueles que não concordarem ou negarem um ou todos estes 5 artigos. Quais são os artigos doutrinários? Inspiração das Escrituras, a divindade de Cristo, os milagres, a ressurreição de Cristo e a vinda física de Cristo. Aí você fala assim, pastor, esses 70 homens foram caçados, eles foram despojados da igreja, porque um camarada levantar um documento dentro de uma igreja séria, como era naquele momento a PCUSA, eles seriam expulsos. Mas irmãos, a erosão confessional já havia se estabelecido dentro da nossa igreja-mãe. Esse documento, feito em fevereiro de 1924, quando chegou em maio, ele tinha 1.300 assinaturas. E quando chegou na Assembleia, em julho, 56% votaram a favor dele. Liderados por John Grant Machen e outros homens como Stonehouse e etc., tentaram reverter a situação recorrendo com documentos, mas a coisa começou a haver perseguição dentro da denominação.
E um dos problemas seríssimos era a qualidade dos missionários que, pela junta de Nova York, eram enviados, e o envio seletivo destes homens que se fossem subscritores, que fossem fiéis, reformados, eles não eram enviados. Eles eram rechaçados ou eram realmente cortados como candidatos da junta de missões. E aí você tem Machen criando a junta de missões estrangeiras, para garantir que os campos missionários, onde haviam igrejas presbiterianas, recebessem pastores missionários que realmente fossem fiéis na sua subscrição e na sua pregação. Ele foi disciplinado por calúnia, por denunciar os problemas internos, por pregar contra os problemas internos, de dentro da sua própria denominação. E a coisa foi criando tensão, e fato é que em 1936, 12 anos depois do documento, ele saiu junto com centenas de outros pastores e surgiu a OPC, a Orthodox Presbyterian Church. Bom, no que isso nos afeta aqui no Brasil? Vamos pensar que isso era um problema lá, isolado lá, e que nós não tínhamos nada a ver com isso. Não é verdade. Os pastores formados no seminário para serem pregadores, os teólogos que eram enviados como professores de seminário, eles estavam vivendo essas tensões e eles eram partidários de grupos. Eles estavam vivendo essa tensão e, obviamente, não trouxeram a briga para cá, mas trouxeram o discurso dela. Trouxeram o ensino dela, trouxeram o resultado dela para nós. Fato é que, bem cedo no Brasil, já na IPI, que havia se dividido da IPB em 1903, 3 ou 6? 3, obrigado. 6 é o surgimento da Rua Azusa lá, né? É outra coisa. 1903, você já tem dentro da IPI a primeira divisão por motivo de liberalismo teológico. Em 1940, surge a Igreja Presbiteriana Conservadora, que é um cisma de dentro da nossa igreja, da nossa irmã, a IPIB. E eles saem porque eles percebem o liberalismo se alojando dentro da denominação. Mas, em 1956, acontece a mesma coisa dentro da IPB. Você tem o cisma da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que tolera e vai aguentando um tempo maior, mas chega um momento em que não se suporta mais o liberalismo que havia se instalado dentro da IPB. E esse liberalismo de 56, com a saída da fundamentalista, ele se agrava durante a década de 60. E um dos grandes nomes do liberalismo teológico dentro da IPB, inclusive nas nossas instituições teológicas, enviado pela PCUSA, chama-se Richard Shaw, que inclusive ajudou, com verba vinda dos Estados Unidos, a organizar um seminário no Espírito Santo, seminário que era chamado de setentrional, para que ele, saindo de Campinas, pudesse agir com mais liberdade, com mais autonomia e com verba que não era nacional. O grande detalhe é que Deus, na sua providência, levanta o que ficou na história da IPB, conhecido como Era Boanerges. Vou resumir que a nossa som não é a história da IPB. Era Boanerges, e aí o Boanerges Ribeiro e outros homens presbíteros, insatisfeitos com aquele liberalismo que estava se alastrando, porque, graças a Deus, alguns missionários da junta de Nashville, do sul dos Estados Unidos, que eram mais conservadores, que eram mais confessionais, e que estavam no Brasil, dentre um deles no passado, o tio-avô do Martin Smith, John Rockwell Smith, né? Atuou aqui no Nordeste, depois foi para o Paraná. Ele acabou conseguindo implantar uma mentalidade em alguns pastores de serem reformados, de serem confessionais. E esses homens, eles perpetuaram, eles zelaram, embora um grupo minoritário, e por vezes nem sequer registrados a sua biografia na história, mas nós sabemos de histórias, de casos isolados de irmãos aqui e acolá, que falam assim: olha, quando eu era criança, a mãe do Davi Emery, a avó dele, né? Olha, quando eu era criança, ela está com quase 90 anos, o meu pastor exigia que eu decorasse o breve catecismo para ser recebido por profissão de fé. Mas são casos raros de alguns missionários fiéis
que apesar de a igreja estar desgringolando, da igreja estar nessa situação, alguns missionários fiéis estavam nos seus campos, fielmente pregando, ensinando e zelando pela fé reformada. Mas o fato é, irmãos, que a igreja tem um basta desse liberalismo teológico na década de 70. Mas o grande detalhe é que, embora estanca o liberalismo teológico, expulsando presbitérios inteiros, caçando pastores, demitindo professores de seminários, fechando um seminário no Espírito Santo, a igreja apenas agiu de forma negativa, ou seja, negando o liberalismo. Ela não agiu propositivamente, retornando à confessionalidade integral. Então houve essa falha. Se estanca um problema, mas não se preenche com a confessionalidade. A igreja presbiteriana, como a PCUSA, mesmo a ala mais conservadora lá, havia se tornado, na melhor das formas, uma igreja evangelical conservadora, mas não reformada de confessionalidade integral. É claro que alguns irmãos começaram na década de 80 os movimentos de avivamento e reforma, né, pastor Josafá? Mas ainda ali havia, eu vi alguns vídeos da época e algumas pregações e os estilos, ali para mim parece ainda muito new school e old school, uma mistura, né? Há uma mistura, até que as coisas começam a ficar um pouco mais claras, e aí os simpósios puritanos e outros grupos começam a se estabelecer e definir o que realmente querem. Irmãos, como eu mencionei, alguém pode citar aqui, mas pastor, conheço história de meu avô, minha mãe, que era obrigado a aprender o breve catecismo, mas são casos de exceção, irmãos, que aconteciam pela graça de Deus, pela sua providência, dentro da IPB. Alguns missionários americanos, como eu já disse, vieram para o Brasil e eram confessionais, mas não era a exigência da junta de missões, nem de Nova York, nem de Nashville. Nós temos um segundo ponto de casos de exceções, e esses são, inclusive, mais recentes, casos de membros de igrejas confessionais, como a OPC, que é a Orthodox Presbyterian Church, da PCA, que é a Presbyterian Church na América, ou da BBC, que é a Bible Presbyterian Church, que vieram morar no Brasil, motivos pessoais, de trabalho, família, ou realmente como missionários, enviados por suas igrejas, e que vindo morar no Brasil influenciaram alguns dos nossos pastores e presbíteros, mas isso é algo agora muito recente. E os irmãos conhecem o presbítero Coleman, e conhecem outros irmãos que atuam entre nós e que merecem também pelo menos a honra da memória. Mas ainda são situações pontuais. São situações pontuais. A minha pergunta novamente para os irmãos é: nós somos confessionais? Nós somos uma igreja que é praticante da sua confessionalidade? Não sei se os irmãos sabem, mas até 1991, a última edição publicada pela Casa Editora Presbiteriana, dos nossos padrões de fé, a confissão de fé publicada até 1991, foi a confissão de fé com acréscimos e recortes da PCUSA. A partir de 1994, se adotou pela editora Cultura Cristã a confissão de fé de 1887, que é a chamada edição revisada americana. Então, algumas mudanças estão acontecendo, mas ainda de forma muito silenciosa, muito tranquila. Permita-me fazer uma citação de William Shedd, de um capítulo do livro dele chamado Calvinismo Puro ou Misturado, né? Ou Adulterado, né? E ele fala nesse capítulo sobre honra e honestidade denominacional. Esse capítulo está traduzido online, você pode procurar ele depois. Honra e honestidade confessional, de William G.T. Shedd. Ele diz o seguinte: a honestidade confessional consiste, em primeiro lugar, numa clara e inequívoca declaração de uma igreja acerca de sua crença doutrinária. Então, essa parte da honestidade confessional nós temos. Nós declaramos. Se você perguntar o que nós cremos, está aqui, os padrões de Westminster.
Só que ela tem uma segunda parte para que esta denominação seja considerada honesta. Além da sua declaração pública doutrinária, é necessário uma adoção inequívoca e sincera por parte dos seus membros. Ambas as coisas, tanto os documentos quanto a adoção por parte dos seus membros, ambas as coisas são necessárias. Se uma denominação particular faz uma declaração ampla de sua crença, que é possível ser interpretada por mais de um sentido, ela é desonesta. Então, se a sua declaração pode ser interpretada de modo que caia no relativismo e cada um interprete do jeito que quer, essa denominação ela é desonesta. Mas, se o credo da denominação é bem estruturado e elaborado, e os membros que subscrevem com reserva mental ou falta de sinceridade, a denominação também é desonesta. Porque ela precisaria corrigir isso. Ela precisaria orientar nesse aspecto e, se necessário, disciplinar ou punir estes membros. Para com a igreja, ela promova e viabilize a sua honra e a sua honestidade, bem como a de seus oficiais, em geral dos seus pregadores, ela deve, 5 pontos. Primeiro, adotar um padrão confessional, que é o que definirá a sua ortodoxia. Segundo, definir que tipo de subscrição ela pratica. A prática da subscrição é integral ou é ampla? Terceiro, prover treinamento confessional para os seus ministros e oficiais. Então, é necessário que no treinamento, no preparo destes oficiais, quer sejam os presbíteros, os diáconos ou os pastores, haja instrução confessional. Eu fiquei triste agora com a resolução recente em relação à nossa avaliação confessional, que ninguém reprova mais no item de confessionalidade. Eu não sei se vão corrigir isso, eu espero que sim. Quarto, exigir veracidade no juramento de ordenação. Quinto, ter um tribunal eficiente que oriente, corrija e, se necessário, puna os que revelarem desonestos com o padrão confessional requerido pela denominação. Nós estamos numa situação em que um pastor põe um programa de TV público em rede nacional e diz: eu sou a favor de inclusão religiosa, eu sou a favor de inclusão homossexual, eu sou ecumênico, e nós não vemos disciplina. E olha bem, eu estou usando um argumento ad absurdo. Eu não estou me referindo nem a irmãos que apresentam discordância em pontos da confissão. Eu estou dizendo de um homem que seria já malquisto em uma igreja evangélica qualquer. Mas a nossa denominação tem tolerado homens maus. Então, nós somos confessionais, mas nos tem faltado honestidade confessional. Mesmo que isso, menos que isso, ou seja, se nós não praticarmos esses 5 pontos, adotando, definindo, provendo, exigindo e corrigindo problemas de confessional dentro da igreja, menos do que isso, segundo William Shedd, esta denominação é desonrada e desonesta. Chegou o tempo de nós chamarmos ao arrependimento, porque nós temos louvado a Deus com a boca, mas não com o coração. Nos votos e juramentos dos nossos oficiais, aquilo que se declara com a boca, por vezes está divorciado das suas convicções pessoais. E isso é pecado, irmãos. Não mentais uns aos outros, diz as Escrituras. Como ocorre a prática confessional? E aí nós precisamos lembrar aquele comum argumento usado, inclusive contra quem é subscritor integral. Mas a confissão de fé não é Bíblia. Né? Já ouviram esse argumento? A confissão de fé, os catecismos não são inspirados. Irmão, ninguém está dizendo isso e ninguém crê nisso.
Sola Escritura é convicção basilar, é pilar inegociável das nossas convicções, inclusive possibilitando a própria prática da confessionalidade. É por crermos na inspiração absoluta e inerrante das Escrituras, é que cremos que é possível, a partir delas, extrair as doutrinas, sistematizá-las e colocá-las em forma lógica, inteligível, de proposições e apresentar doutrinas, como a doutrina de Deus, a doutrina da criação, da salvação e assim por diante. Mas nós precisamos lembrar que, de fato, já se discutiu e se resolveu esse assunto lá atrás, desde o século XVI, quando disseram os nossos pais que a Escritura é normans, ou seja, é a norma padronizadora, é dela a única regra de fé e prática, e é ela e dela que nós devemos formular todas as nossas convicções, doutrina, proclamação e a nossa prática. Mas as confissões, os catecismos foram chamados de norma normata, ou seja, a norma padronizada a partir das Escrituras. Ou seja, o ensino que é extraído, sistematizado e de forma sucinta apresentado de forma objetiva. Então, não existe nenhuma confusão em dizer que a Escritura, as confissões têm o mesmo peso da Escritura. Não tem. A Escritura é a palavra de Deus, as confissões é a resposta do homem em sistematizar e pensar a palavra de Deus. Agora, a pergunta é, essa sistematização, ela deve ser aceita à medida que está de acordo com a Escritura, ou deve ser aceita porque entendemos que elas expressam as Escrituras? E essa aqui é uma sutil distinção, porque todo bom herege, ele usa linguagem bíblica para confundir. É só lembrar dos arianos, dos socinianos e dos arminianos. O ponto é que, embora pareça, não, mas eu aceito a confissão de fé à medida que ela expressa as Escrituras. E, inclusive, foi uma discussão usando duas expressões latinas na história. O critério chamado quia e o critério chamado quatenus. Quia é porque, em latim, e quatenus é a medida que. Deixa eu explicar isso aqui. Quando se usa a expressão quia, você está dizendo, eu subscrevo, por exemplo, a confissão de fé, ou a confissão londrina, porque creio que é, porque, aí o porquê quia, porque creio que ela expressa a Escritura. Ela expressa o que está na Escritura, o ensino da Bíblia. A expressão quatenus, ela vai dizer assim, não, eu não creio na confissão de fé, a não ser que, à medida que eu possa conferir a Escritura, ela vai, então, se postrando à Escritura. Só que o grande detalhe é que o resultado disso é que os defensores de quia formularam o que é chamado de subscrição integral. Então eu creio e eu subscrevo, e o nosso capítulo da confissão de fé que trata sobre a liberdade de consciência, né, fala sobre especificamente isso. Ninguém deve fazer nenhum juramento a não ser que ele esteja convencido e resolvido a praticar. Então o ponto aqui é, nós devemos treinar os nossos ofícios, nós devemos estudar antes do juramento. Jurando de forma integral, nós devemos dizer, sim, eu estudei, e eu creio que, de fato, o ensino da nossa confissão e dos nossos catecismos estão de acordo com o ensino das Escrituras, é quia. E é a subscrição integral exigida, quia, pela nossa Constituição e na história dos nossos pais de Westminster, e antes mesmo deles, a subscrição quia sempre foi a subscrição exigida pelos nossos pais reformados. A subscrição quatenus, embora ela pareça até fazer soar e nos lembrar lá dos judeus bereanos, lembra? É porque conferindo, né? Então, assim, ó, tá vendo aqui, ó. Então, eu não posso aceitar, eu tenho que conferir, e à medida que... Só que isso é um sutil argumento de desvio. Porque, a partir desse raciocínio, o que eles vão dizer? Eu não devo e eu não preciso aceitar
toda e cada declaração. Eu não tenho que ter compromisso ipsima verba, ou de cada declaração, de cada doutrina. Eu apenas adoto o sistema. Ou seja, se você subscreve a Confissão de Fé de Westminster, sim, mas na cabeça dele, é aquilo que o capítulo sobre juramentos e votos da Confissão de Fé diz lá que é pecado o juramento feito com reserva mental. E o que é reserva mental? É quando você fala algo e ao declarar você está mentalmente definindo ao seu próprio gosto aquilo que você está declarando. Então, por vezes, alguns irmãos dizem assim, você subscreve? Sim, mas na cabeça dele, ele está pensando em subscrição ampla, ou seja, eu aceito o calvinismo da Confissão de Fé. Ah, mas e esse assunto? Não, isso aqui eu não concordo. Mas ele não expressa, ele não expõe. Então, observe bem, irmãos, essa discussão sobre o modelo de subscrição começa a partir daí. Primeiro ponto deve ser lembrado, eu concordo porque eu creio que está de acordo com todo o ensino da Escritura. Você como membro, e você como oficial da igreja, jurou inclusive na última pergunta, que diz, você promete submeter-se às autoridades dessa igreja, enquanto elas permanecerem fiéis à Sagrada Escritura. Só que lá na segunda pergunta de ordenação ou de recepção de membro, diz lá que você concorda e submete, defende, ensinará os nossos padrões de fé? E a sua resposta também foi sim. Então, a segunda pergunta e a quinta, elas estão amarradas uma com a outra, de modo que nos tornamos por declaração e agora por consciência, a realmente entender que há uma quia, há uma relação de ipsima verba, ou de concordância uma coisa com a outra. Mas como na história das igrejas reformadas a pregação dependeu da confessionalidade? Aí vamos agora para um aspecto prático. Como que isso se torna prático? Como que isso influencia? Eu quero trazer dois exemplos para os irmãos. O primeiro exemplo de Calvino na igreja de Genebra, e um outro exemplo, comemorando aí Dort 400, a situação de Armínios e os seus discípulos lá na Holanda. Calvino, ele pastoreou de 1536 a 1538 a igreja de Genebra, até que ele foi persona non grata, expulso de Genebra, pelo consistório maior, chamado Consistório dos 200. E em 1537, ainda pastoreando a igreja, ele tem vários problemas, porque a igreja de Genebra tinha o que era chamado de companhia de pastores, que não era o consistório menor, era a equipe de pastores contratados pelo Estado para prestar serviço. Muitos, se não todos, quando Calvino chega e atende ao pedido e às imprecações de Guilherme Farel, de permanecer e ajudar na reforma em Genebra, muitos daqueles pastores que ali estavam nem sequer eram crentes. Homens de vida ímpia, mau testemunho, e que obviamente dificultaram em alguma medida o trabalho, ou em grande medida o trabalho de Calvino ali naquele lugar. E Calvino ele escreve na Confissão de Fé da igreja de Genebra de 1537 o seguinte: não reconhecemos outros pastores na igreja, além dos fiéis pastores da palavra de Deus, que alimentam as ovelhas de Jesus Cristo, por um lado, com instrução, admoestação, consolo, exortação, reprovação. E por outro lado, resiste a todas as falsas doutrinas e enganos do diabo, sem misturar os seus sonhos e suas imaginações tolas com a pura doutrina das Escrituras. A estes não concedemos nenhum outro poder ou autoridade, senão de conduzir, governar e convocar o povo de Deus comprometido com eles, pela mesma palavra, na qual eles têm poder para comandar, defender, prometer, advertir, e sem a qual eles também não podem nem devem tentar nada, ou seja, sem a palavra. Quando recebemos os verdadeiros ministros da palavra de Deus, como mensageiros e embaixadores de Deus, é necessário escutá-los, como sendo o próprio Deus,
e preservamos o ministério pastoral por ser uma comissão de Deus necessária na igreja. Por outro lado, consideramos que todos os profetas sedutores e falsos, que abandonam a pureza do evangelho e se desviam de suas próprias invenções, não deveriam ser suportados ou de outro modo preservados, pois não são os pastores que eles fingem ser, mas sim são lobos raivosos, que devem ser caçados e expulsos do meio do povo de Deus. Bom, com essa confrontação com os falsos pastores, e que obviamente com o protecionismo, tanto dentro do consistório menor como do consistório maior, não foi à toa que Calvino e Guilherme Farel foram banidos da cidade de Genebra, por serem intolerantes com esse tipo de pastor dentro da igreja, de pregadores, falsos pastores, falsos mestres. Ele vai para Estrasburgo, sul da Alemanha, a convite de Martin Bucer, pastoreia uma igreja de língua francesa, dá aula numa escola criada ali por Pierre Viret, e ele, em 39, é convidado pelo consistório de Genebra a dar uma resposta a um cardeal católico chamado Sadoleto, que agora se aproxima da cidade de Genebra e tenta seduzir esta igreja de volta para o catolicismo. E alguns membros piedosos não estavam falando em nome do consistório, detalhe, eles entram em contato com Calvino e pedem que Calvino ajude eles e deem resposta a Sadoleto. E aí nós temos uma das maiores obras apologéticas de Calvino, chamado Epístola ao Cardeal Sadoleto, que foi publicado agora no volume 1, ou será ainda? Vai ser ainda publicado em português pela editora Cleary. Mas o fato, já tem? Na edição da Vida Nova também já tem, né? Mas, vamos fazer propaganda aqui da Cleary, né? Desculpa, brincadeira, tá, pastor? Mas o detalhe é que ele dá essa resposta, e a resposta é tão eficaz que a cidade, o conselho, toma partido e simpatia por Calvino novamente, e há um convite dele voltar. Ele faz apenas 2 pedidos: que o nome dele deixe de ser persona non grata, e isso fosse registrado nas atas da cidade de Genebra, do Concílio Maior. E o segundo pedido dele é que ele tivesse autonomia para impor, para exigir do consistório, do conselho, da companhia de pastores, a subscrição integral de um documento que ele havia escrito chamado Ordenanças Eclesiásticas. Ele só pediu essas 2 coisas. Só carta branca. Limpa meu nome e me deixa fazer efetivo um documento que eu escrevi. E exigir de todos aqueles, e detalhe, ele nem pediu para ele escolher os pastores, porque isso era uma prerrogativa do Estado. Ele pediu para ele avaliar, e se ele reprovasse, estava reprovado. Quem indicaria, quem contrataria, poderia ser até o Estado, mas a aprovação dependeria dele e de Pierre Viret, e que agora está se tornando um pouco mais conhecido pela editora Monergismo, agora em português. Teodoro Beza escreve uma carta em novembro de 1541, vou ler só um trechinho, só para os irmãos entenderem como que a coisa estava. Ele diz assim: havia nesses dias, na cidade de Genebra, outros ministros, ou seja, 1541 foi quando Calvino sai de Estrasburgo e vem para Genebra. Havia nesses dias de novembro de 1541, na cidade, outros ministros que, tendo sido instalados quando Calvino foi despedido, aqui haviam permanecido, dos quais alguns prejudicavam quase mais por seus costumes, não sei quais, do que poderiam proveito tirar da sua doutrina. Calvino, entretanto, sabendo o que importa sempre na igreja, evitarem-se divisões e conservar a paz, até onde pode se fazer, conduziu com extrema boa vontade para com eles, admoestando-se como se fazia de mister, reprovando-lhes as falhas em particular, exortando-os a que cumprissem com as suas obrigações, as obrigações do seu cargo, de forma outra que por mero ganho, mas por fim Deus remediou a situação, expurgando por diversos meios esta igreja dos que de nada lhe valiam,
de tal sorte que bem se pode perceber o juízo de Deus sobre eles. Deus foi bondoso com a igreja de Genebra. Deus purificou a companhia de pastores, para que pela proclamação da palavra, ele reformasse a igreja de Genebra. Eu vou ler só uma parte aqui. Em 1541, ele então apresenta e é aprovado pelo consistório menor, e no mesmo ano pelo consistório maior, as ordenanças. No final das ordenanças eclesiásticas, tem lá o texto de declaração, de subscrição. É a primeira vez na história da reforma em que um documento é exigido a subscrição literal. O cara lê no ato formal da ordenação e ele é obrigado a literalmente escrever, subscrever o documento. Nesse documento ele diz o seguinte: prometo e juro que no ministério para o qual sou chamado, servirei fielmente diante de Deus, afirmando puramente a sua palavra para a edificação desta igreja a que ele me vinculou, que não abusarei da sua doutrina para servir minhas preferências carnais, nem agradarei a qualquer homem, mas que a empregarei com consciência pura do serviço da sua glória e para proveito do seu povo, ao qual sou devedor. Igualmente prometo e juro defender as ordenanças eclesiásticas, conforme aprovadas pelos conselho menor e maior dessa cidade. E à medida em que eu for encarregado de administrá-las, inocentando-me lealmente, sem dar lugar ao ódio, sem favores de preferências ou a vingança, sem a qualquer outro sentimento carnal, em geral cumprir o que é próprio de um homem bom e fiel ministro. Em terceiro lugar, eu juro e prometo guardar e manter a honra e o bem-estar dos nobres e da cidade de Genebra, esforçando-me na medida do possível para que as pessoas continuem em paz e na benéfica unidade sob o governo do conselho, e não consentindo de modo algum que alguém os viole. Finalmente, eu prometo e juro, por estar sujeito ao governo e constituição dessa cidade, mostrar um bom exemplo de obediência a todos, sendo da minha parte sujeito às leis e aos magistrados, tanto quanto ao meu ofício permitir, porque ele aqui abre, se necessário, para a desobediência civil. Isto é, sem prejuízo da liberdade que devemos ter ao ensinar de acordo com o que Deus nos ordena, e fazer as coisas que pertencem ao nosso ofício. E concluindo, prometo servir aos nobres, às pessoas de tal maneira, desde que não haja impedimento de prestar a Deus o culto que lhe devo em minha vocação. A partir de 1541, todos os pastores da igreja de Genebra, eles deveriam subscrever esse documento. E a reforma em Genebra só foi possível a partir desse momento. Eu vou acelerar um pouco mais por causa do nosso tempo. Quando, em 1º de agosto de 1551, Calvino, após terminar a última revisão das Institutas, que é a que é chamada de edição clássica, em português, ele escreve uma carta, e nessa carta ele diz assim: da primeira edição desta obra, lá em 1536, eu estava longe de esperar o êxito que ela teria, que o Senhor lhe propiciou por sua imensa bondade. Eu me limitei quase sempre a uma forma sucinta. Se você pegar, ela é pequenininha assim. Como acontece com as obras de pequeno porte. Além disso, nesse trabalho, o meu propósito foi o seguinte: de tal modo preparar e instruir para a leitura da divina palavra os candidatos à sagrada teologia. A preocupação de Calvino ao escrever inicialmente as Institutas e de continuar revisando ela foi de preparar os pregadores. Numa outra carta ele diz que ele escreveu os comentários para que eles servissem de recurso e que os comentários deveriam ser lidos junto com as Institutas no preparo dos seus sermões. Até o Armínio disse que os comentários de Calvino era coisa excelente, né? De tal modo a preparar os candidatos à Sagrada Escritura, à Sagrada Teologia, que eles não só tenham fácil acesso a ela, mas possam também avançar sem tropeços nessa escalada,
Felicidades, leitor amigo, e que destes meus labores colheres algum fruto. Ajuda-me com tuas orações diante de Deus, nosso Pai. Foi assim que Calvino vai desenvolvendo, preocupando em treinar pregadores. Mas eram pregadores que eram treinados, conscientes da teologia. Ele escreveu várias confissões, alguns catecismos, alguns documentos de atuação pastoral. Deixa eu só abrir um parentezinho aqui para fazer a propaganda antecipada. Eu estou escrevendo e traduzindo um material sobre a influência de Calvino na formação pastoral da Igreja de Genebra. Talvez até o ano que vem saia. Então, esses documentos estarão lá, de forma integral. Segundo exemplo é o caso de Arminius. E aí agora, pegando os nossos irmãos da Igreja Reformada, né, de tradição continental. A prática de pregar sermões seguindo a ordem do Catecismo de Heidelberg, né, que é uma prática comum entre os irmãos da Igreja Reformada no mundo, ela teve início em 1566 com um pastor chamado Pieter Gabriel. E em 1586, o sínodo holandês aprovou aquela prática como sendo normativa para toda a Igreja Nacional. E aí se estabeleceu uma tradição de se expor dominicalmente, tanto que o Catecismo de Heidelberg já foi escrito com a estrutura de 52 domingos, para que facilite o processo de exposição. Então, desde 1586, a pregação, o ensino, a instrução de púlpito do Catecismo de Heidelberg era algo oficial dentro da igreja holandesa. O grande detalhe é que Arminius e os seus discípulos discordavam disso. E discordavam não necessariamente com a prática, mas com a teologia contida neste e na confissão belga. E começaram então a expor. Peter de Jong, que escreveu um livro e fez compilação com vários autores sobre um livro chamado A Crise nas Igrejas Reformadas. Ele menciona o fato de que Calvino, quando fez a exposição de Romanos capítulo 7, na igreja de Leiden, onde ele era pregador, ali foi quando ele tornou público aquilo que ele estudava em sala de aula, aquilo que ele instruía os seus alunos em sala de aula, ele trouxe para o púlpito. E expondo Romanos 7, resumidamente, o que eu posso dizer é que ele disse que o Espírito Santo agia nos não convertidos, fornecendo para eles habilidade e capacidade, que é a chamada graça preveniente, de agirem apesar de se encontrarem num estado de morte e de prejuízo moral e espiritual. E que eles poderiam, então, a doutrina que ele nega em Romanos 7 é a doutrina da depravação total. Um dos membros da igreja, um dos nobres, chamado Pieter Plancius, ele denuncia, ele discerne o que estava sendo pregado no púlpito da sua igreja, e ele faz uma denúncia ao consistório da igreja local, sem efeito. Ele é protegido. Tio de Arminius era membro do consistório. Inclusive, ele só encaixa como pastor da igreja e também como professor na Universidade de Leiden, porque a família de Arminius era da nobreza local. Então, ele tinha costa larga, como a gente costuma dizer. Então, não deu em nada. Mas o detalhe é que isso que agora é abafado, começa a dar resultado, porque ele, como professor, forma pastores. Pastores começam a pregar nas suas igrejas. E um dos alunos de Arminius, chamado Van der Borre, ele prega um sermão chamado A Festa dos Três Reis. E nesse sermão, ele diz que os pagãos poderiam ser salvos sem Cristo e sem o Evangelho. Aí a coisa... E aí a pergunta, quando o processo foi para cima dele, o sino do sul e o sino do norte holandês foi para cima dele, ele é questionado sobre com quem ele aprendeu aquilo, embora você não encontre isso em nenhum documento, em nenhum texto de Arminius, mas este camarada, dizendo a verdade ou não, como discípulo de Arminius, ele diz, foi com meu professor. E aí o processo, aí as atenções acrescem, se avolumam em relação a Arminius. Mas o que nos interessa é a questão da pregação.
As pregações e ensinos partidários de Armínio exigiram que a Igreja Reformada da Holanda resolvesse o conflito que culminou no Sino de Dort, que se reuniu em 1618 a 1619. E esse ano nós estamos comemorando 400 anos do Sino de Dort. Finalizado o sínodo, produzido o Cânon de Dort, e agora estabelecido as 3 formas de unidade, Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, e agora sendo o padrão confessional estabelecido nas igrejas reformadas continentais, também é produzido um documento de subscrição que passa a ser exigido pelas igrejas reformadas continentais no momento de ordenação dos seus ministros, dos seus pregadores. Esse documento ele diz o seguinte, esse aqui é o documento de 1619, tá? Então, se alguém da Reformada fala assim, mas peraí, esse é o documento que a gente usa hoje, é porque o negócio foi tão bem feito que vocês estão preservando ele para a essência toda, né? O documento diz assim, nós, os ministros que subscrevemos a divina palavra, sob a jurisdição da classe, que é o presbitério, aí o nome do presbitério, ou da classe, declaramos sinceramente, de boa consciência, diante de Deus, sendo esta a nossa subscrição, que de coração entendemos e cremos em todos os artigos, subscrição quia, integral, todos os artigos e pontos particulares de doutrina contidos nesta confissão e catecismo da Igreja Reformada Holandesa, juntos com a declaração de alguns pontos desta doutrina, aí juntos aqui é o Cânon de Dort, produzidos no Sínodo Nacional realizado em Dort em 1619, concordam em cada detalhe com a palavra de Deus. Por isso, prometemos diligentemente ensinar e fielmente defender toda esta doutrina, seja pública ou privadamente, direta ou indiretamente, ensinando ou escrevendo, contra qualquer coisa que seja oposta a esta doutrina. Não só rejeitamos todos os erros doutrinários a esta doutrina, que foram condenados pelo Sino de Dort, mas também desejamos refutar e opor a todo esforço, de modo que eles se mantenham afastados da igreja. E se em algum momento posterior acontecer de adotarmos alguma diferente consideração ou sentimento contra esta doutrina, prometemos que nem pública ou privadamente proporemos, ensinaremos ou defenderemos semelhante concepção, quer seja em pregação ou escrito, mas primeiramente revelaremos esta opinião ao consistório, à classe e ao sínodo, de modo que ela possa ser examinada. De imediato nos submeteremos com espírito voluntário para o juízo do consistório, classe ou sínodo, sob pena de que, se agirmos de modo contrário disso, estaremos prontos a sermos suspensos de nossos ofícios. Mas se o consistório, classe ou sínodo, ainda com razões sérias de suspeita, de modo a preservar a unidade, a sinceridade da doutrina, queira indagar-nos que expliquemos mais plenamente a nossa opinião acerca de algum artigo desta confissão, catecismo ou das declarações do sínodo, também prometemos nos dispor de imediato e voluntariamente responder a qualquer pergunta, sob a mesma pena declarada acima. Todavia, reservando a nós mesmos o direito de apelar, se viermos a crer que fomos prejudicados pelo julgamento do consistório, classe ou sínodo, durante o apelo nos submeteremos ao julgamento e determinação do sínodo providencial. Isso aqui seria o ideal. De nós podermos falar assim, subscrevemos, com toda e cada declaração. Se eu mudar de opinião sobre algum ponto doutrinário desses documentos, eu não vou falar em público, eu não vou pregar, eu não vou escrever, pelo contrário, eu vou apresentar ao presbitério, vou pedir que seja esclarecido aquela minha dúvida ou aquela minha discordância, e vou esperar ser tratado o meu caso. Mas isso de forma privada, dentro dos concílios. Irmãos, o propósito da prática da subscrição confessional, já indo para o final, sei que temos ainda a segunda palestra, o propósito ela tem vários pontos. Primeiro, o próprio propósito confessional, que é expressar a nossa unidade de fé.
o que nós cremos. A confissão de fé belga, ela diz, cremos e confessamos. Eu acho linda como que ela começa os parágrafos. Cremos e confessamos. Não é como o credo apostólico que é individual, credo, creio. Não, cremos e confessamos. Segundo, propósito apologético, defender a unidade da fé. Terceiro, propósito fraternal, estabelecer a base e unidade comum da fé. Quarto, propósito pedagógico, instruir aos jovens e novos convertidos e futuros líderes a nossa confessionalidade, de modo que as gerações vindouras recebam a herança dos nossos pais. Quinto, o propósito de uniformidade, padronizar a declaração e prática doutrinária no contexto eclesiástico, dos concílios. Sexto, propósito da ortodoxia, requerer clareza de sua fé diante dos desvios morais e heresias doutrinárias. Sétimo, propósito de qualificação, avaliar a admissão de liderança aos ofícios da igreja. Oitavo, propósito de definição, distinguir uma perspectiva religiosa de outra, porque somos presbiterianos e não anglicanos ou católicos e assim por diante. Nono, o propósito polêmico, refutar uma perspectiva teológica divergente. Décimo, propósito restritivo, prevenir o avanço de divergências teológicas. 11º e último, propósito coercitivo, conduzir a submissão quanto à doutrina e prática. E concluindo, irmãos, novamente, a Igreja Presbiteriana Reformada, para que ela seja coerentemente confessional, uma igreja reformada, ela precisa ser confessional em sua identidade, confessante em seu testemunho, ensino e proclamação, e praticante de sua confessionalidade em sua estrutura organizacional e em suas ações. Se nós divorciarmos esses 3 pontos, nós vamos causar confusão. E as Escrituras dizem que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.